E se uma única decisão, aparentemente pequena, tivesse o poder de mudar o destino de um reino inteiro? E se aquilo que você escolhe, poupar hoje, se tornasse exatamente o que colocaria tudo a perder amanhã? Essa não é apenas uma pergunta. É o centro de uma das histórias mais impactantes e, ao mesmo tempo, mais negligenciadas das Escrituras. Houve um momento em que um rei recebeu uma ordem clara. Não havia dúvidas, não havia espaço para interpretação, não havia margem para ajustes. Era uma direção direta, específica, carregada de propósito. Mas o que acontece quando alguém decide obedecer? Apenas em parte, quando alguém acredita que pode ajustar a vontade de Deus à sua própria lógica. Essa é a história de um erro que começou de forma silenciosa, sem alarde, sem aparente gravidade. Um erro que, aos olhos humanos, poderia até parecer justificável, mas que, diante de Deus, carregava um peso muito maior do que se podia imaginar. O cenário era de guerra, um confronto que não começou naquele momento, mas que vinha sendo construído ao longo de gerações. Um povo marcado por conflitos antigos, por ataques inesperados, por uma oposição constante. E no centro de tudo isso, um nome se destacava: Agag. Agag não era apenas um rei. Ele representava muito mais do que um inimigo em batalha. Ele simbolizava uma história de resistência, de afronta, de tudo aquilo que havia se levantado contra o povo de Deus ao longo do tempo. Sua existência não era neutra, sua presença carregava significado. Foi nesse contexto que Saul, o primeiro rei de Israel, recebeu uma missão, uma responsabilidade que não poderia ser tratada com descuido. Ele havia sido escolhido, separado, colocado em uma posição de liderança, não apenas para governar, mas para obedecer. E agora, diante dele, estava uma oportunidade de demonstrar essa obediência de forma completa. A batalha aconteceu. A vitória veio. Tudo indicava que o plano havia sido executado com sucesso. Mas foi exatamente nesse momento que a história começou a tomar um rumo inesperado. Porque no meio da vitória, Saul tomou uma decisão. Ele olhou para Agag e decidiu poupá-lo. Talvez tenha parecido algo estratégico. Talvez tenha sido uma escolha impulsiva. Talvez tenha sido motivado por orgulho, por interesse, ou até mesmo por uma tentativa de parecer mais misericordioso do que o necessário. O fato é que aquela decisão não fazia parte da ordem que ele havia recebido. E não foi apenas isso. Saul também decidiu preservar aquilo que considerava valioso, aquilo que parecia bom aos seus olhos. Aquilo que, segundo sua própria lógica, poderia ser útil mais adiante. Era como se ele estivesse dizendo, mesmo sem palavras: eu vou obedecer, mas do meu jeito. E é aqui que a história começa a revelar algo profundo. Porque muitas vezes o maior erro não está em desobedecer completamente. Está em obedecer parcialmente, acreditando que isso é suficiente. Está em ajustar aquilo que é claro para que se encaixe naquilo que queremos. Talvez você já tenha vivido algo assim. Um momento em que sabia exatamente o que deveria fazer, mas escolheu adaptar, ajustar, adiar, ou até mesmo ignorar uma parte daquilo que era essencial. A decisão de Saul não parecia, naquele instante, algo capaz de gerar grandes consequências. Afinal, ele venceu a batalha. Ele cumpriu boa parte da missão. Ele poderia facilmente justificar suas escolhas. Mas existem decisões que não mostram seus efeitos imediatamente. Existem escolhas que silenciosamente começam a desenhar consequências que só serão percebidas mais à frente. E aquela decisão, naquele momento, começou a escrever um capítulo que não afetaria apenas Saul, mas atravessaria gerações. Se essa história já começou a mexer com você, aproveite agora para se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com outras pessoas.
Isso ajuda muito no crescimento do canal e permite que mais pessoas sejam impactadas por mensagens como essa. Também quero compartilhar uma novidade. Agora o canal tem um grupo no WhatsApp onde você receberá meditações matinais exclusivas, notificações de novos vídeos e outras bênçãos especiais. O link para participar está no primeiro comentário fixado. Não deixe de entrar e fazer parte dessa comunidade de fé, porque o que vem a seguir não é apenas a continuação de uma história antiga. É uma revelação sobre como decisões aparentemente pequenas podem carregar consequências eternas. Mas, para entender o peso real da escolha de Saul, precisamos voltar ainda mais no tempo e compreender quem era, de fato, aquele homem que ele decidiu poupar. Para compreender o peso da decisão de Saul, é necessário voltar no tempo. Muito antes daquela batalha, muito antes de Agag estar diante do rei de Israel, já existia uma história sendo construída. Uma história marcada por conflito, oposição e resistência. Os amalequitas não eram apenas mais um povo entre tantos outros. Eles carregavam uma identidade que os colocava em rota direta de confronto com o povo de Deus. Desde os primeiros encontros registrados, sua postura foi de ataque, de emboscada, de aproveitamento da fragilidade. Eles não esperavam por confrontos justos. Eles se levantavam quando o povo estava cansado, vulnerável, despreparado. Esse padrão não era apenas militar, era espiritual. Ao longo das gerações, os amalequitas se tornaram um símbolo de oposição constante. Eles representavam tudo aquilo que se levanta contra o propósito, tudo aquilo que insiste em permanecer, mesmo quando deveria ter sido deixado para trás. E é dentro desse contexto que surge Agag. Agag não era apenas um indivíduo. Seu nome ou título carregava um peso que ia além de sua própria vida. Assim como outros reis eram conhecidos por títulos que representavam dinastias, Agag parecia carregar consigo a continuidade de um sistema, de uma linhagem, de uma resistência que se recusava a desaparecer. Ele era a personificação de algo maior. Quando Saul recebeu a ordem para enfrentar os amalequitas, aquilo não era apenas uma batalha territorial, não era apenas uma disputa por domínio. Era um confronto com uma história antiga, com algo que já havia causado dor, sofrimento e oposição ao longo do tempo. A ordem era clara justamente por isso. Não havia espaço para concessões, porque aquilo que era tolerado no presente poderia se tornar uma ameaça no futuro. Aquilo que parecia pequeno poderia crescer novamente. Aquilo que fosse poupado poderia retornar com ainda mais força. E é aqui que a narrativa ganha profundidade. Porque muitas vezes olhamos para decisões do passado com uma perspectiva limitada. Julgamos ações sem considerar o contexto completo. Questionamos ordens sem entender o que está por trás delas. Mas naquele momento, Saul não estava apenas lidando com um rei inimigo. Ele estava lidando com algo que representava um ciclo que precisava ser encerrado. Agag, portanto, não era neutro. Sua presença carregava memória, carregava história, carregava consequências acumuladas ao longo do tempo. Permitir que ele continuasse vivo não era apenas um gesto isolado, era, de certa forma, permitir que aquela história continuasse. Talvez Saul não tenha enxergado dessa forma. Talvez, aos seus olhos, Agag fosse apenas um rei derrotado, alguém que já não representava mais ameaça. Talvez ele tenha pensado que a vitória já havia sido suficiente, que poupar uma vida não mudaria o resultado final. Mas é exatamente esse tipo de pensamento que muitas vezes nos leva a decisões incompletas. Quando deixamos de enxergar o todo, passamos a tratar como pequeno aquilo que carrega um potencial muito maior. Passamos a subestimar aquilo que deveria ser tratado com seriedade. Passamos a acreditar que temos controle sobre algo que, na verdade, pode fugir completamente das nossas mãos. E foi nesse ponto que Saul se encontrou. Diante de uma ordem clara, diante de um contexto que exigia firmeza, diante de uma responsabilidade que não permitia ajustes,
Ele escolheu agir com base na sua própria percepção. E é justamente isso que torna essa história tão atual. Porque ainda hoje, muitas decisões não são tomadas por falta de clareza, mas por excesso de confiança na própria interpretação. Ainda hoje, aquilo que é evidente pode ser relativizado. Ainda hoje, aquilo que exige ação pode ser adiado. Agag estava diante de Saul não apenas como um inimigo derrotado, mas como um teste silencioso. Um teste que não parecia grandioso, mas que carregava um significado profundo. E a forma como Saul respondeu a esse momento definiria tudo o que viria depois. Mas a história não para aqui, porque a verdadeira dimensão dessa escolha só se revela quando entendemos o que aconteceu a seguir. Quando a obediência parcial de Saul deixa de ser uma decisão isolada e se torna o centro de um confronto que mudaria o rumo do seu reinado. A batalha havia terminado. O som das armas já não ecoava, a poeira começava a baixar e aos olhos de todos a vitória era evidente. Saul havia cumprido sua missão, pelo menos era isso que parecia. O inimigo estava derrotado, o território dominado e o povo podia finalmente respirar aliviado. Mas nem toda vitória aparente representa uma obediência completa. Foi no silêncio após a guerra que a decisão de Saul começou a revelar sua verdadeira natureza. Porque, embora tivesse avançado até o fim do combate, ele não foi até o fim daquilo que lhe foi ordenado. Ele interrompeu o processo no momento em que achou conveniente. Agag estava vivo, não como um prisioneiro qualquer, mas como alguém que havia sido poupado deliberadamente. Saul não agiu por engano. Ele fez uma escolha consciente, pensada, justificada dentro da sua própria lógica. E não parou por aí. Além de poupar Agag, Saul também preservou aquilo que considerava valioso. Os melhores animais, aquilo que parecia útil, aquilo que, segundo sua visão, poderia ser aproveitado. Era como se ele estivesse filtrando a ordem recebida, separando o que fazia sentido para ele e descartando o restante. Esse é o ponto mais delicado da história, porque Saul não rejeitou completamente a ordem, ele não se rebelou de forma aberta, ele não virou as costas para sua missão, ele simplesmente adaptou. E muitas vezes é exatamente aí que mora o maior perigo. A obediência parcial tem a aparência de fidelidade. Ela engana, ela se disfarça, ela cria a sensação de que estamos no caminho certo, mesmo quando já começamos a nos desviar. Quando o profeta chega até Saul, a narrativa ganha um novo peso. Não é mais apenas sobre o que foi feito, mas sobre o que foi ignorado. Samuel não precisa de muito para perceber que algo está errado. O som dos animais denunciava aquilo que Saul tentou justificar. E então vem o confronto. Saul tenta explicar sua decisão. Ele apresenta seus argumentos, suas razões, suas intenções. Ele afirma que aquilo seria usado para sacrifícios, que havia um propósito espiritual por trás de sua escolha. Aos seus olhos, tudo fazia sentido. Mas há uma verdade que não pode ser ignorada. Nem toda intenção espiritual compensa uma desobediência. É nesse momento que Samuel declara uma das frases mais profundas de toda a narrativa. Obedecer é melhor do que sacrificar. Essa afirmação não é apenas uma correção, é um princípio, porque Deus não busca adaptações. Ele não procura interpretações pessoais de algo que já foi claramente estabelecido. Ele não aceita substituições quando o que foi pedido é obediência. Saul, naquele instante, percebe que sua decisão teve um peso muito maior do que imaginava. Aquilo que parecia pequeno, não era pequeno. Aquilo que parecia justificável, não era justificável. E as consequências começam a se manifestar. A rejeição de Saul como rei não acontece por causa de um erro isolado, mas por aquilo que esse erro revela.
Revela uma postura, uma forma de agir, uma tendência de colocar sua própria vontade acima daquilo que foi ordenado. E é exatamente isso que torna esse momento tão marcante, porque não é apenas sobre Saul. É sobre qualquer pessoa que em algum momento escolhe ajustar aquilo que deveria simplesmente obedecer. Talvez você nunca tenha estado em um campo de batalha. Talvez nunca tenha recebido uma ordem como a de Saul. Mas de alguma forma, todos enfrentam decisões onde a clareza existe. E ainda assim, escolhemos adaptar. A história de Saul nos mostra que não é a ausência de conhecimento que gera o erro. É a escolha de fazer diferente, mesmo sabendo o que deveria ser feito. E enquanto Saul tenta lidar com as consequências da sua decisão, algo ainda precisa ser resolvido, porque Agag continua vivo. E aquilo que Saul decidiu poupar ainda carrega o potencial de gerar consequências, mas a responsabilidade de lidar com isso não ficaria mais nas mãos dele. E é nesse ponto que a história avança para um dos momentos mais impactantes de todo esse relato, quando aquilo que foi evitado precisa finalmente ser enfrentado. O silêncio que se seguiu ao confronto entre Saul e Samuel não era um silêncio comum, era carregado, denso, como se cada palavra dita ainda ecoasse no ambiente, lembrando que algo havia sido deixado inacabado. E havia, porque enquanto Saul lidava com a consequência da sua escolha, uma questão permanecia em aberto. Agag ainda estava vivo. Aquilo que deveria ter sido resolvido no momento certo havia sido adiado, e agora precisaria ser enfrentado de outra forma. Samuel toma uma decisão. Ele não discute mais, não tenta convencer Saul novamente, não prolonga o diálogo. Há momentos em que não há mais espaço para a argumentação, apenas para a ação. Agag é trazido à sua presença. E nesse instante, a narrativa revela algo surpreendente. Agag se aproxima com uma sensação de alívio. Ele acredita que o pior já passou. Talvez, em sua mente, ter sido poupado por Saul significava que sua vida estava garantida. Talvez ele tenha interpretado a decisão do rei como um sinal de misericórdia permanente. Mas nem toda pausa representa livramento. Às vezes, o que parece ser um escape é apenas um intervalo antes da consequência. Samuel olha para Agag não apenas como um homem diante dele, mas como alguém que carrega uma história de dor e destruição. Ele reconhece que aquilo que Agag representa não pode continuar. E então o que Saul evitou fazer, Samuel faz. Não como um ato impulsivo, não como vingança, mas como cumprimento de algo que já havia sido determinado. Esse momento é forte, não apenas pela ação em si, mas pelo significado que carrega. Porque revela que aquilo que não é resolvido no tempo certo não desaparece. Apenas muda de forma, apenas se desloca, apenas espera o momento em que terá que ser enfrentado novamente. A decisão de Saul não eliminou o problema, apenas adiou a solução. E essa é uma das lições mais profundas desse capítulo. Quantas vezes algo é poupado pensando que não terá impacto? Quantas vezes decisões são suavizadas, adiadas ou ajustadas, acreditando que isso não fará diferença? Quantas vezes aquilo que deveria ser encerrado continua presente silenciosamente, aguardando o momento de reaparecer? Agag representa exatamente isso. Algo que deveria ter sido finalizado, mas que continuou existindo. A ação de Samuel não é apenas o encerramento de uma história. É a correção de um erro. É a demonstração de que aquilo que foi negligenciado ainda precisa ser tratado. Mas há um detalhe importante. O fato de Samuel precisar agir mostra que Saul perdeu algo mais do que uma batalha. Ele perdeu a oportunidade de cumprir completamente aquilo que lhe foi confiado. E oportunidades perdidas não retornam da mesma forma. Elas deixam marcas. Elas geram consequências, elas alteram o curso da história.
Aquele momento não era apenas sobre Agag, era sobre Saul, sobre o que ele deixou de fazer, sobre o que ele decidiu ajustar. E enquanto o capítulo se encerra com a resolução de algo que ficou pendente, uma pergunta começa a surgir de forma silenciosa. Será que aquilo realmente terminou ali? Ou será que a decisão de Saul já havia desencadeado algo que iria muito além daquele momento? Porque existem consequências que não se limitam ao presente. Existem escolhas que ultrapassam o tempo. E é exatamente isso que começa a se revelar no próximo capítulo. Quando a história mostra que aquilo que foi poupado, mesmo que por um instante, pode ecoar por gerações. À primeira vista, poderia parecer que tudo havia sido resolvido. A decisão que Saul não tomou foi finalmente executada. Agag já não estava mais ali. O conflito parecia encerrado. O capítulo, aparentemente, havia chegado ao fim. Mas nem todas as histórias terminam quando parecem terminar. Algumas decisões deixam rastros. Marcas que não são visíveis imediatamente, mas que continuam existindo silenciosamente ao longo do tempo. E é exatamente isso que começa a se revelar agora. A escolha de Saul não foi apenas um erro momentâneo. Ela abriu uma brecha. Uma pequena concessão que, embora corrigida depois, já havia deixado sua influência. E é aqui que a narrativa se expande. Porque ao longo das gerações surge um nome que carrega uma conexão inquietante com essa história. Amã. Descrito como Agagita, Amã aparece muito tempo depois, em um contexto completamente diferente, mas com uma intenção assustadoramente familiar. Ele se levanta contra o povo de Deus com um plano que não envolvia apenas confronto, mas extermínio. A ameaça já não era localizada. Não era uma batalha isolada, era algo muito maior. E então a pergunta inevitável surge. Será que aquilo que Saul poupou, mesmo que por um instante contribuiu para que essa história continuasse? A Bíblia não detalha todos os caminhos dessa conexão, mas a possibilidade é suficiente para gerar reflexão. Porque mostra que decisões não vivem isoladas, elas se conectam, elas se desdobram, elas atravessam o tempo. Aquilo que não é tratado completamente pode reaparecer de formas inesperadas. Aquilo que parece resolvido pode apenas estar adormecido. Aquilo que foi poupado pode um dia se tornar uma ameaça ainda maior. Essa não é apenas uma lição histórica, é uma realidade espiritual. Quantas vezes algo é tolerado achando que não terá impacto? Quantas vezes pequenas concessões são feitas acreditando que estão sob controle? Quantas vezes decisões incompletas são justificadas porque naquele momento parecem suficientes? Mas o tempo revela aquilo que o momento esconde, e a história de Ramã mostra exatamente isso. Um homem que surge muito depois, mas que carrega consigo a continuidade de uma oposição que nunca foi completamente encerrada. Um plano que quase destrói um povo inteiro. Uma ameaça que poderia ter sido evitada se decisões anteriores tivessem sido tomadas de forma completa. Isso não significa que tudo depende de um único momento, mas revela que momentos importam. Escolhas importam. Decisões têm peso, e muitas vezes aquilo que parece pequeno hoje pode se tornar algo muito maior amanhã. Essa é a profundidade da história de Agag. Ela não termina em um campo de batalha. Ela não se encerra em uma decisão isolada. Ela continua ecoando, revelando que aquilo que não é tratado na raiz pode crescer novamente. Mas a narrativa não termina em alerta. Ela caminha para algo ainda mais importante, porque depois de entender o impacto das decisões, surge uma pergunta inevitável. O que isso tem a ver com você? Porque essa história não é apenas sobre reis, profetas ou batalhas antigas. Ela é sobre escolhas diárias, sobre aquilo que você decide manter e aquilo que você decide eliminar. E é exatamente isso que será revelado no próximo capítulo, quando tudo deixa de ser apenas uma história
e se transforma em um espelho. Depois de atravessar batalhas, decisões e consequências que ecoaram ao longo do tempo, a história chega a um ponto onde não é mais possível permanecer apenas como espectador, porque neste momento tudo deixa de ser apenas sobre Saul, Agag ou acontecimentos antigos, e passa a ser sobre nós. Afinal, o que Agag representa hoje? Ele não está mais em um trono, não lidera um exército, não aparece como um inimigo visível, mas continua existindo de outras formas, em decisões adiadas, em atitudes toleradas, em áreas da vida que sabemos que deveriam ser tratadas, mas escolhemos manter. E é exatamente aqui que essa história se torna profundamente pessoal. Porque todos, em algum momento, enfrentam um Agag, algo que precisa ser deixado para trás, mas que parece inofensivo o suficiente para ser poupado. Algo que não parece urgente, não parece perigoso, não parece capaz de gerar grandes consequências. Mas a história já mostrou que a aparência não define impacto. Saul olhou para Agag e não enxergou ameaça, não naquele momento, não da forma como deveria, e foi exatamente isso que tornou sua decisão tão perigosa. Hoje, a pergunta não é sobre o que Saul fez, é sobre o que você tem feito. O que você tem poupado, o que você tem mantido, mesmo sabendo que deveria ter encerrado, o que você tem adiado, ajustado ou justificado, acreditando que isso não fará diferença. Essas perguntas não são fáceis, mas são necessárias, porque a obediência parcial continua sendo um dos maiores desafios da vida espiritual. Não porque falta entendimento, mas porque muitas vezes sobra justificativa. A mente encontra razões. O coração cria argumentos. E pouco a pouco, aquilo que deveria ser tratado com firmeza passa a ser tolerado. Mas existe uma verdade que atravessa toda essa história. Aquilo que não é eliminado na raiz cresce novamente. Pode demorar, pode parecer distante, pode até dar a impressão de que não terá impacto, mas, em algum momento, aquilo retorna. E quando retorna, raramente volta da mesma forma. Volta mais forte, mais difícil de lidar, mais evidente. Mas há algo importante que essa história também revela. Ainda há tempo. O fato de reconhecer não é o fim. É o começo. O fato de perceber não é condenação. É oportunidade. Porque decisões podem ser corrigidas. Caminhos podem ser ajustados. E aquilo que foi tolerado pode finalmente ser tratado. Essa é a esperança que fecha essa narrativa. Não uma esperança baseada em ignorar erros, mas em reconhecer e agir de forma diferente a partir de agora. A história de Agag não termina com medo. Ela termina com um convite. Um convite à reflexão, um convite à mudança, um convite à obediência completa. Porque no final, não é sobre aquilo que parecia grande ou pequeno. É sobre aquilo que foi feito ou deixado de lado. E a decisão que você toma hoje pode não parecer tão importante agora, mas pode definir completamente o seu amanhã.